Olá, pessoal! Enfim, chegamos na nossa última unidade do livro de metodologia do ensino de geografia. Pois é, preparamos uma unidade super especial e muito voltado para a prática docente. A gente foi constituindo toda uma trajetória para que você estivesse apto, instrumentalizado para o exercício da docência no ensino de geografia. Então, percebam que nesta unidade, que tem como temática tecnologia, informação e conhecimento geográfico, nós trataremos efetivamente de recursos que podem ser utilizados em sala de aula, né? Tecnologia, informação e conhecimento geográfico. A gente tem, sim, sem dúvida alguma, tá? Um grande desafio para a gente pensar aqui, porque principalmente a partir da pandemia iniciada no ano de 2020, a gente tem um próprio processo de mudança quando a gente fala da educação, tá? De modo geral, gente, eu posso dizer a vocês, porque estou dentro da educação, faço parte da educação há muito tempo, e a gente vem acompanhando de que, me lembro eu, tá, gente, final da década de 1990, se falava muito de um processo de transformação da educação. Se falava muito de um processo de que a educação ela tem que acompanhar todas as mudanças do mundo, os espaços encurtaram, as distâncias diminuíram, né? Todo o processo de comunicação hoje é instantâneo no mundo, e toda aquela conversa que a gente já teve aqui com vocês. Bem, daquele momento em diante, a gente entendia, né, que se falava muito dessas mudanças. Acontece que a gente não via efetivamente, na prática, essas alterações. Tinha, sim, diversos recursos tecnológicos que eram mostrados para a gente, e eu confesso a vocês que, para muitos, a utilização desses recursos tecnológicos voltados para a educação ainda era muito distante da maioria da população brasileira, da maioria da realidade das nossas escolas brasileiras. Então, pessoal, a gente tem sim aí, com a pandemia, tudo aquilo que se discutia há 10, 20 anos atrás, né, que começava todo um processo de que vai ser implementado isso, que vai fazer aquilo, que vai ter isso, né? Os professores que estavam ativos naquele momento do início da pandemia, foram obrigados a se incorporarem e implementarem práticas efetivamente tecnológicas para aquilo que ficou denominado como ensino remoto. Tudo isso é fato, mas tem algo que nos chama a atenção e que requer da gente um olhar atento. É efetivamente que, sem, lógico, desmerecer todas as consequências drásticas que a pandemia trouxe para a educação, tem um fator que eu gosto muito e que nos chama a atenção, que é o fator da implementação desses recursos e que efetivamente passaram a ser incorporados pelos professores. Então, o que antes estava num discurso, muitas vezes até utópico, agora passou a fazer parte da realidade de muitos professores. Então, o primeiro passo, gente, eu digo a vocês, é não ter medo de se aproximar, de aprender e de utilizar desses recursos tecnológicos e, sim, especificamente voltados para a realidade
e para o ensino de geografia. E é por isso que eu inicio a discussão aqui trazendo uma fala de Demerval Saviani, quando ele diz que a escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos instrumentos que possibilitem o acesso ao saber elaborado, à ciência, bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica, elas devem se organizar a partir dessa questão. Percebam que, para que a escola está aqui? Saviani diz que a gente tem uma função social clara, permitir a aquisição do saber elaborado, do saber sistematizado, do conhecimento formal, do acesso a esse conhecimento. E que é a escola, sim, que deve ter os meios de levar os nossos alunos à aquisição desse saber. E é por isso, sim, que nessa unidade a gente vai falar destes recursos. Que recursos é esses que nós temos em mãos? O que a gente pode utilizar de tantos recursos? E aí, a gente começou a falar dos recursos tecnológicos, mas eu desafio vocês também a pensarem aqui comigo sobre que linguagens que a gente utiliza no nosso dia a dia e que podem ser utilizadas como recursos didáticos para fazer os nossos alunos aprenderem a ler o mundo. Né? Será que a gente pode utilizar em sala de aula, além desses recursos tecnológicos, a gente pode utilizar recursos simples e que são acessíveis, sim, para a grande maioria da população, como uma pintura, uma fotografia, um filme, uma música, um jornal, né, uma notícia de jornal. Então, percebam que essas linguagens que fazem parte do nosso dia a dia, como usá-los adequadamente e como incorporá-los de tal modo que permitam a leitura de mundo e, especificamente aqui, que permitam o desenvolvimento daquelas noções básicas de espacialidade e o domínio dessa leitura de mundo através das habilidades básicas que a gente já falou sobre a geografia. E é por isso que eu apresento para vocês aquilo que a gente denomina de recursos didáticos. Recurso, tá? Recurso é qualquer tipo de elemento ou material que podem ser usados como suporte para um processo de ensino-aprendizagem. Ele em si não é o conteúdo. Ele em si não é o objeto do conhecimento, como preconiza a BNCC. Esse recurso é esse suporte que eu tenho para ensinar, que pode ser tecnológico ou não. É fato, tá, gente, que as realidades das nossas escolas, desse Brasil afora, com essa dimensão territorial imensa que é o Brasil, a gente tem realidades distintas. E aqui, este não é um momento para a gente discutir toda essa riqueza que o Brasil tem nessa dimensão e nessa diversidade. Então, sim, pode ser que você, enquanto futuro professor, se depare e vá trabalhar numa escola que é altamente tecnológica, que tenha até tablets à disposição dos nossos alunos. Mas é muito provável também que você vá trabalhar numa escola que nem acesso à rede de internet a escola tem, que nem computador a escola tem,
E aí, este é o grande desafio que o Saviani coloca para a gente. Nós temos uma responsabilidade, que é permitir o acesso a esse conhecimento formal, que é dar a oportunidade para os nossos alunos, e não importa como, de ter acesso a essa ciência, a esse conhecimento formal e sistematizado. E é por isso, gente, que eu quero deixar aqui claro para vocês que existem duas possibilidades. A criança que não tem acesso a esses recursos não pode ser penalizado pedagogicamente por não ter acesso a esses recursos. E é por isso que aqui a gente nem se volta especificamente ou não se concentra especificamente nos recursos tecnológicos que existem dos mais diversos e que são criados a cada dia. Mas a gente está dando a oportunidade para que vocês também pensem que é possível, sim, fazer uma boa aula de geografia usando recursos didáticos simples e que fazem parte do nosso dia a dia, tá? Agora, só é possível o uso desses recursos didáticos na medida em que nós, professores, o entendemos como um signo, como uma representação de uma realidade que efetivamente nos comunica sobre um aspecto dessa realidade. Então, vejam, só é possível utilizar um recurso quando eu, professor, domino este recurso, quando eu o utilizo didaticamente, em prol de uma aprendizagem. Às vezes, a gente também tem que tomar certo cuidado com a escolha desse recurso, com a apropriação dele por nós, professores, e somente depois, a partir de um planejamento didático que me permita efetivamente atingir o objetivo daquela aula usando desse recurso. E vocês, como futuros professores, e a gente conta aí sim com acesso à internet, e isso é muito bom, a gente tem aí esse acesso a tantas coisas e de forma tão ilimitada, que vocês encontrarão inúmeros planejamentos de aulas prontos, inúmeras estratégias didáticas, e a gente acha aquilo tudo muito bacana e facilita a nossa vida. Sim, eu diria para vocês que a gente deve buscar, selecionar, mas a gente também tem que ser muito criteriosos, no sentido da escolha daquilo que a internet está nos oferecendo. Em que medida aquela forma de apresentar o conteúdo está compatível com a minha realidade, está compatível com a faixa etária das minhas crianças. Olha, vou confessar para vocês de que eu já presenciei, o que é uma coisa até um tanto assustadora, ok? De um professor, tá? Usar, por exemplo, uma música para ser tratada em sala de aula e o professor não se ateve a alguns detalhes que tinham nessa fala e usava de coisas que não eram apropriadas para uma criança, e na época era para as crianças de uma faixa etária de 8 anos. E o que era para ser um recurso didático bacana, da professora trazer, o professor trazer uma música para a sala de aula, as crianças cantarem, né? Ouvirem e analisarem a letra para fazer uma atividade, para desenvolver ali uma habilidade, se tornou algo que gerou uma polêmica extrema em sala de aula, a ponto de pais chegarem na escola para reclamar a direção da escola e querer entender qual era o motivo
do professor estar incitando nas crianças coisas que não eram próprias para as crianças, como questões que, segundo os pais, incitavam a pornografia, incitavam o sexo, tá? Então, gente, a gente também tem que tomar muito cuidado, né? Como eu disse, com a escolha, com a apropriação e com um planejamento muito bem elaborado para atingir um fim, tá? E é por isso que quando a gente fala dos recursos didáticos, o nosso material traz a perspectiva que Santa Ela coloca para a gente através do desenvolvimento da linguagem e do pensamento. E, basicamente, Santa Ela coloca para a gente que essa linguagem do pensamento pode ser distribuído ou representado por 3 formas distintas, que é efetivamente a linguagem sonora, visual e verbal. Basicamente, todo recurso que nós formos utilizar, nós poderemos efetivamente se utilizar da linguagem visual, verbal, sonora, tá certo? Então, nas nossas aulas, nas nossas atividades, esses recursos utilizados, ora, eles representam uma dessas formas ou mais, tá, gente? Essas formas podem se combinar em um mesmo recurso. Vou dizer aqui para vocês, por exemplo, esse exemplo da música, que eu acabei de citar para vocês. A música é um exemplo que a gente aqui, então, utiliza, por exemplo, que não se utiliza apenas da linguagem sonora, mas também da linguagem verbal, quando eu trago a letra da canção para ser analisada, para ser interpretada e até, muitas vezes, representada, ou que traz uma representação espacial. Então, a ideia é de que, nesse primeiro momento, nós, professores, tenhamos a clareza sobre o que é um recurso didático, quando ele efetivamente, esses recursos do dia a dia se tornam didáticos e nos apropriamos aqui de Santa Ela e da forma como ela defende a linguagem e o pensamento através das formas visual, sonora ou verbal, ou quando, através de um recurso selecionado, a gente utiliza até mais de uma dessas formas. E é por isso que tem um esquema lá no nosso material, na nossa unidade 5, a gente tem um esquema bem grande e que eu vou trabalhar com vocês agora e de tal modo que a gente junte tudo aqui. A gente vai juntar as categorias de análise estudadas, lembram delas? Tá? Quando a gente fala da geografia, nós estamos falando do espaço geográfico, ok? Vamos retomar aqui um pouquinho, porque eu acho que isso é primordial. E vocês vão perceber como tudo que a gente estudou até a 4ª unidade, agora passa a ser aplicada efetivamente na prática, através dos recursos didáticos selecionados para as nossas aulas de geografia. Então, vamos fazer uma recapitulação aqui comigo. Quando a gente fala do espaço geográfico, ok? O que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é efetivamente a materialização, né? É o espaço constituído pelo homem, é um espaço que foi transformado. Percebam que ele foi materializado a partir do trabalho, a partir das necessidades humanas.
esse espaço geográfico, ele é constituído de elementos naturais e elementos culturais. Então, eu tenho sim um elemento natural como um rio que corre ali, um córrego que corta o município. Mas eu também tenho os elementos culturais, que são constituídos como as construções humanas, as estradas, as ruas que cortam essa cidade, a forma de conceber a construção, que tem forte influência também pelo povo que colonizou aquela região e mais precisamente aquele município. Então, esse espaço geográfico, ele pode ser estudado através das suas categorias de análise. Quais sejam elas? Lugar, território, paisagem e região. Nós falamos bastante sobre o lugar, a paisagem, o território e também como a região. Aqui, nessa representação que nós estamos trazendo, nós falaremos das categorias de análise da paisagem, do lugar e do território. E como esses recursos didáticos, utilizando da linguagem do pensamento verbal, sonora e visual, permitem a constituição desse saber, tá? Desse saber geográfico, desse espaço geográfico. Então, aqui a gente vai se utilizar, por exemplo, quando a gente fala do lugar. Vamos pensar no lugar e como eu posso desenvolver essa categoria de análise, como eu posso constituir o aprendizado do lugar através dessas três formas, visual, sonora e verbal. Então, visual. Quais imagens podem ser usadas para representar o espaço que estudamos? Eu diria para vocês que nós podemos utilizar de fotografias. Até porque as fotografias, elas têm, não as comerciais, né? Porque existem efetivamente fotografias comerciais, mas se a gente pegar de fotografias pessoais aqui, a gente pode fazer todo um estudo, por exemplo, sobre a constituição desse município, como eu disse aqui, através dos elementos culturais, de como esse município foi se constituindo a partir dessa identidade, dessa ideia de pertencimento, que é essa categoria de análise do lugar. E a gente pode, então, utilizar as fotografias como formas de representar esse espaço. E todo um trabalho com as fotografias pode, então, ser desenvolvidas a partir deste elemento visual, tá? Então, fotografias é efetivamente um recurso, sem dúvida alguma, formidável para trabalhar geografia. E quando eu falo da fotografia, nós estamos falando efetivamente fotografias que tratam dos espaços, fotografias que caracterizam esses espaços, tá? Que podem ser de elementos naturais ou culturais, desses espaços geográficos. Através do sonoro também, quais sons, quais músicas, quais ritmos são típicos desse espaço? Quando a gente escuta uma música, né? Quando a gente escuta uma música de forró, que região que essa música representa? Esse ritmo representa? Percebam, gente, que é possível estudar a geografia, estudar esses espaços geográficos, estudar o lugar, essa ideia de pertencimento, de sentimentos,
através dos sons, através, neste caso, das músicas, dos ritmos, que representam as nossas regiões brasileiras, que representam os nossos estados, que representam o nosso município, a nossa cultura, a nossa espacialidade. E quando eu falo do aspecto verbal ligado ao lugar, eu também posso, sim, usar aqui um jornal, eu posso usar um livro que traz toda uma memória para mostrar o que torna esse lugar tão especial. Então, vejam, voltemos aqui ao conceito, à explicação do que é o lugar. Lembram que o lugar tem uma relação direta com uma relação afetiva, com uma ideia de pertencimento, com uma ideia de identidade. É o que caracteriza, é o que faz este espaço ser diferente de outro. Essa ideia de identidade, de pertencimento, é o meu município, é o local onde eu moro, é o lugar onde eu estudo, é a minha escola. Então, a Santaella sempre coloca para a gente a ideia de usar os recursos didáticos para ensinar sobre o lugar. E esse é um grande desafio que a gente faz a vocês. Quando vocês estiverem fazendo um planejamento, tá? Vai lá na BNCC, pegou a unidade temática, selecionou o objeto do conhecimento, e aí eu tenho as habilidades que eu tenho que desenvolver nas crianças. Então, vamos pegar, por exemplo, um primeiro ano. Primeiro ano trabalha muito com a ideia do lugar. Vocês se lembram que na área de ciências humanas, a base epistemológica é sempre o eu, o outro, o nós. Então, o eu, o outro e o nós, como se constitui dentro deste espaço, dentro da comunidade? Então, percebam que quando eu falo da escola, por exemplo, tá? Que é um lugar de pertencimento, que ali sim trabalha a ideia de identidade, de afetividade. Então, a escola. Tá? Estou trabalhando com a escola. Que recurso sonoro eu posso utilizar para trabalhar com a escola? Para desenvolver a habilidade que está lá no meu planejamento. Que recurso visual eu posso utilizar? Eu falei da fotografia, mas não necessariamente a fotografia. Né? A gente pode usar também de imagens, de desenhos e também da própria verbal. Aonde está escrito toda essa história da escola? Aonde? Será que existe toda uma memória guardada desta escola? A escola tem isso constituído? Gente, são inúmeras possibilidades de explorar esses recursos adequadamente. E lembrem-se, tá? Eu não preciso ficar limitado a um ou a outro. A gente pode sim fazer aqui uma mescla dessas formas de linguagem, de pensamento, para representar esse lugar, para trabalhar com essa categoria de análise, tá? O que a gente quer mostrar para vocês é que toda essa concepção epistemológica, toda essa construção teórica que a gente veio consolidando ao longo das unidades, agora ela se materializa concretamente nesta unidade, nessa quinta unidade, trazendo para vocês, sim, o que é a música, como trabalhar a música, os cuidados que a gente tem ao trabalhar a música, ao trabalhar a fotografia, os cuidados que a gente precisa ter ao trabalhar com a fotografia, com o filme, com um texto de um jornal, por exemplo. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos aqui então adentrar
a segunda categoria de análise aqui representada, que é a paisagem, paisagismo, a paisagem. E da mesma forma, ok? Aqui, da mesma forma, a paisagem, a gente tem novamente as três formas, os três elementos utilizados pela Santaella. Então, olha só, o visual, de novo, né? Quais imagens que podem representar esse espaço que estudamos? Só a fotografia? Que outras imagens deste espaço, dessa paisagem, podem ser utilizadas? Quais histórias podemos usar para falar das mudanças que ocorreram materialmente no espaço que estudamos? A gente pode trazer pioneiros do município para relatar. A gente pode trazer aqui pessoas que estudaram na escola, que hoje é o lugar da gente, para contar como era quando eles estudaram nessa escola há 20, há 30, 40 anos atrás. Que lembranças existem na memória que permitem materializar isso na paisagem? Os sons. Quais sons ou músicas representam as nossas ações cotidianas nesta paisagem? Que músicas que a gente poderia selecionar para as crianças para trabalhar com determinada paisagem? Aqui, quando se fala da verbal, eu acrescentaria os poemas. Existem diversos poemas que retratam, poesias, poemas, que retratam também a paisagem, que retratam o lugar. Então, a gente não precisa ficar limitado a esse esquema que a gente está apresentando para vocês. Mas pensar de que, quando eu penso nessas três formas, visual, sonora e verbal, existem inúmeros recursos, inúmeras possibilidades de trabalhar com esses recursos. Então, é um poema, é uma poesia, é um texto jornalístico, é uma música, é um som, é um ritmo, é uma fotografia, é uma imagem, é uma ilustração, é um desenho. Tudo isso caracteriza também essa materialização desse espaço. E uma coisa que eu queria até comentar com vocês, gente, é de que alguns municípios brasileiros trazem isso muito bem na materialização desse espaço geográfico, contando muito a sua história. Vocês, no município que vocês moram, existe algum tipo de atividade que vocês percebam, por exemplo, um muro pintado da cidade que conta toda uma história daquele momento, ou daquela cidade, ou daquela situação? Então, são muros que são pintados. Muitas vezes, uma praça que materializa a história daquele local. Uma estátua, né? São patrimônios que aquele município tem, por exemplo, que materializa esse espaço. É uma árvore frondosa que está ali naquela praça há mais de 50 anos. São exatamente características, elementos que constituem aquele espaço geográfico que vão dando identidade, que dá à criança também o sentimento de pertencimento. Então, através dessas atividades, e por isso que a importância da escolha desse recurso é primordial, para que efetivamente a criança consiga constituir esse exercício. E da mesma forma que a gente fez um exercício com o lugar através dessas três formas e com a paisagem, a gente também tem aqui a possibilidade de fazer o mesmo exercício com o território. E com o território, novamente, ele se interliga, tá? Com relação ao sonoro, de novo, né? Quais sons, quais músicas representam as ações cotidianas que representam o nosso território, a nossa realidade? Como eu falei, que pode ser uma realidade regional,
que pode ser um ritmo, é o forró, é o axé, é o rap, o quê? Né? Que traz um conteúdo, que traz uma reflexão, que traz uma crítica, uma música, uma letra que traga isso, mas que também um ritmo que representa toda uma região, por exemplo. Verbal. Qual texto, história, poesia, texto jornalístico podemos usar para conhecer o que fazemos em nossa creche, por exemplo, em nossa escola, em nosso município? São inúmeras perspectivas de análise aqui a serem realizadas. Por fim, visual. Quais fotografias podemos escolher para representar as formas de trabalho em nosso município? Gente, a gente falou aqui num trabalho da educação infantil, dos anos iniciais, que tem como foco, sem dúvida alguma, um cuidado na escolha desse recurso. Por isso que eu falei que a gente ia falar um pouquinho mais. Primeiro de tudo, faixa etária. Tá? O cuidado na escolha deste recurso está em considerar a faixa etária. Primeiro ponto, para todos eles. Segundo ponto, a gente também tem que tomar cuidado em atingir o objetivo. É por isso que o planejamento tem que ser muito bem elaborado. Terceiro cuidado, tá? Então, primeiro, faixa etária. Segundo, planejamento muito bem consolidado. Terceiro, o professor é a primeira pessoa que precisa dominar esse recurso e utilizá-lo em prol de uma aprendizagem, em prol do planejamento e do objetivo que se quer atingir. Esse recurso, ele pode ser tecnológico ou não. Hoje, existem diversos tipos de recursos tecnológicos, de jogos, de softwares e de aplicativos, inclusive gratuitos, que podem ser utilizados em nossas aulas de geografia. As crianças adoram, por exemplo, brincar de Minecraft. Minecraft, gente, hoje é utilizado em até escolas, eu conheço escolas que utilizam o Minecraft para, como recurso didático, não só para geografia, tá? Mas para geografia no sentido de construir cidades, construir para trabalhar com limite, com orientação, com localização, com vizinhança, interioridade, exterioridade, enfim, todas aquelas noções espaciais que a gente precisa desenvolver nas crianças pode ser feito a partir desse recurso tecnológico. E aí é como eu disse, Minecraft, professora, mas é difícil, a escola não permite, a gente não tem recurso. Não tem problema, vamos usar o que a gente tem. Então, uma das possibilidades são os recursos tecnológicos, uma das. E a escola tem acesso à internet. Oba, se tem acesso à internet, vamos usufruir disso. Né? Todas as vezes? Não. Mas é bom, sim, que a gente utilize caso seja possível. Como eu falei, não tenham medo de ousar pesquisar, buscar esses aplicativos, esses softwares gratuitos. Ninguém está falando aqui para a gente ter que gastar. Se a escola tem condições, se a escola tem um laboratório de informática, se a escola permite momentos com a utilização da internet, ou ainda, né, como eu falei, melhor ainda, se a escola tem tablets que podem ser levados para a sala de aula, ou, no mundo fantástico de Bob, né, se todas as escolas, se todos os alunos têm celulares e que têm acesso ao Wi-Fi ali na escola e que é possível fazer um trabalho dentro de sala de aula com o celular, com as crianças, enfim. Então, sendo possível, utilize. Não tendo condições, não existe esse recurso, mesmo assim, leve a música, leve a fotografia, leve a imagem,
leve um texto jornalístico, leve o poema. Como eu vou passar isso? De novo, tá, gente? Pode ser através de um retroprojetor, pode ser num xerox, pode ser até escrito no quadro. Como eu falei, não importa a maneira como. O que a gente não pode é deixar ou limitar as nossas crianças a um processo de aprendizagem. Nesta unidade, a gente vai falando bem mais detalhado, e eu gostaria que vocês lessem atentamente sobre a música, sobre esse recurso, como ele pode ser utilizado, sobre a fotografia, sobre o uso de filmes em sala de aula. Os cuidados são os mesmos, tá? A gente não pode usar o filme como um pretexto. Em dia de chuva, não tem o que fazer, não dá para sair com as crianças no pátio, a gente coloca todo mundo numa sala e põe um filme na TV para assistir. Isso não é planejamento. Isso não é um recurso didático, que tem um fim em si, que tem um objetivo a ser cumprido. Então, para a gente finalizar, eu vou dar aqui um exemplo a vocês com o tema paisagem. Se lembram que a gente disse que quando a gente fala de uma categoria de análise, a gente tem habilidades que perspassam todo o ensino de geografia, que é a observação, que é a análise, que é a interpretação e que é também a representação. Aqui, a gente vai utilizar da leitura de mundo através das paisagens, ok? Então, vamos pensar que a gente vai contemplar, tá? Nós vamos começar com coisas mais simples e a gente vai ampliando essa possibilidade. Vamos considerar, tá, um exemplo fictício de que a nossa escola, ela se encontra na frente de uma praça. Essa praça do município é uma praça muito movimentada. As crianças utilizam dessa praça para brincar. É muito comum ali, para todos que vivem ao redor, usarem a praça para sentar nos bancos, para ler os seus jornais, para as crianças brincarem num campinho ali para jogar uma bola, uma pelada, para as pessoas da terceira idade sentarem ali para jogar um baralho, para fazer brincar de dominó, enfim. Essa praça é uma praça de convivência, é uma praça usada pela cidade e que tem toda uma história, que tem toda uma materialização desse espaço geográfico daquele determinado município para aquela determinada comunidade. E ali sim se constitui um processo de identidade. Então, o primeiro exercício que nós poderíamos fazer é levar as crianças a observarem aquele espaço. E essa observação desse espaço, dessa paisagem da praça, precisa ser um olhar muito apurado, porque não é só observar, é observar cada detalhe que constitui aquela paisagem. É fazer uma análise, uma interpretação também do que representa aquela praça para essa comunidade. Então, primeiro, eu faço uma observação dos elementos naturais, dos elementos que ali se constituem, dos elementos culturais. São as árvores, né? Como eu disse, a árvore que está ali desde que aquela praça existe. São os bancos, são as mesas para os jogos, é o campinho que é feito ali de terra para as crianças jogarem a pelada. Então, fazer uma leitura atenta, uma observação atenta desse espaço, dessa paisagem. Depois dessa análise, dessa observação apurada, dessa análise fisicamente, porque as crianças vão até a praça para observar, em sala de aula, o professor começa um trabalho de interpretação para que as crianças possam descrever essa paisagem, mas também trazer elementos que permitam identificar e representar essa praça.
através de uma interpretação do significado que essa praça tem para essa comunidade. Aí o professor pode trazer fotografias de como era a praça há 30 anos atrás. Vamos comparar essa paisagem de 30 anos atrás, fotografia, lembra? Recurso didático, aqui visual. Como era essa praça há 30 anos atrás? Vamos comparar com o que nós observamos dessa praça hoje? O que modificou? Que elementos foram alterados nessa praça? E mais do que isso, por que eles foram alterados? O que se manteve intacto ainda naquela praça? E aí vem todo um trabalho de comparação, de interpretação desta paisagem. Por fim, não representado aqui, as crianças, então, podem representar no papel a praça hoje, para que vocês possam fazer até um mural de exposição de como era a praça há 30 anos atrás, através da fotografia. A gente pode trazer também relatos de pessoas mais de idade, que têm mais vivência, que frequentam aquela praça desde que ela foi criada. A gente pode buscar em notícias de jornais também, que contam a história daquela praça, de quando ela foi constituída, por que ela está ali e não em outro lugar. Então, olha, jornais. A gente pode também trazer, ou até desafiar as crianças, dependendo da faixa etária. A gente pode construir um poema para representar a nossa praça, né? Porque a representação, a gente até colocou ali a representação através de uma maquete, através de um mapa mental, através de um croquis, mas a gente também pode representar através de um poema, um recurso didático verbal. Então percebam, gente, que existem diversas maneiras de concretizar toda a teoria estudada. Vocês se lembram que eu comentei com vocês também numa das primeiras aulas de que a prática pela prática, assim como Paulo Freire já nos dizia, que a prática pela prática, ela se esvazia, ela se torna blá, blá, blá. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que todo o estudo que nós realizamos ao longo dessas 5 unidades, ao longo do material escrito, ao longo dessas 5 aulas conceituais, que se complementa ainda com o estudo de caso da disciplina, elas foram constituídas dentro de uma organização que permitam a vocês compreenderem a teoria, para que vocês estejam aptos a aplicar na prática, mas ver sentido para a prática docente, aquilo que a gente chama de praxis. Né? É, sim, a relação entre a teoria e a prática. É a prática se consolidando a partir de uma teoria que embasa o nosso conhecimento, que embasa a nossa postura docente. Eu espero que a gente tenha cumprido com o nosso papel, tanto eu quanto o professor Estevão, na constituição deste material, desta disciplina, desse estudo para vocês, para que vocês se completem como pedagogos, que conheçam também essa grande área do conhecimento, que é a área de ciências humanas, que aqui está consolidada dentro do ensino de geografia, que é como a nossa Base Nacional Comum Curricular vem preconizando a implementação nas nossas realidades das escolas brasileiras. Esperamos ter cumprido com o nosso papel e esperamos que vocês também tenham estudado e compreendido tudo aquilo que a gente tem aqui para oferecer e que teve aqui para oferecer a vocês. Até mais!